Olá pessoal, aqui é o professor Ebert para mais uma aula de História e hoje vamos falar de um assunto que ele perpassa conteúdos históricos, ele está envolvido em escala mundial perante aí a situação do mundo desde pós-guerra até praticamente a década de 90, né? Que é nada mais nada menos que o socialismo da Revolução à crise. Então vamos entrar realmente o socialismo em crise, justamente porque vai ocorrer mudanças impactantes dentro da União Soviética, dentro da antiga União Soviética, né? Já que a União Soviética ela vai estar influenciando o mundo, no mundo se tornar um mundo bipolar dentro da Guerra Fria, mas ela acaba também passando dos limites da sua organização interna, não consegue controlar os seus mecanismos de governo e entra em colapso. Tá bom? E isso vai refletir em questões culturais, sociais e políticas perante a década de 50 até a década de 90, mas também chega até os dias atuais, né? Nós temos aí países que enfrentam dificuldades econômicas por conta da má administração da antiga União Soviética. Iniciando aí, nós temos as lideranças que impactaram a história aí da União Soviética e logo no outro slide nós temos a imagem deles, que é o que eu quero frisar. Entre eles nós temos os primeiros, que são os mais influenciadores da história da União Soviética, que é Lenin, que fez a Revolução, né? Você pode até acessar a aula aí na nossa plataforma Eduque, e tem aí Stalin, né? Stalin, ele passa praticamente toda a organização da União Soviética, vai aplicar os moldes que ele se interessava, vai participar da Segunda Guerra Mundial, vai tornar a União Soviética uma potência importante e vai tornar também o mundo bipolar, já que ela vai ser uma ameaça entre o mundo capitalista e o mundo socialista. E aí nós temos os outros, né? Não quer dizer que eles não tenham importância, mas eles vão sofrer realmente com as situações pós-Stalin. Já que o grande líder, né, aquela questão do culto ao líder vai chegar ao final. Aproveitando que o que se segue, por exemplo, nessa imagem nós temos Khrushchev, ele já é um dos que vai estar abrindo documentações que vão condenar a política de Stalin. E isso vai ser uma afronta para o Partido Comunista, para a central, para a cúpula, já que era uma cúpula autoritária e conservadora. Isso vai dar uma quebra muito forte dentro da União Soviética e isso vai refletir nas outras repúblicas, das outras nações que estavam dentro dessa união das repúblicas socialistas soviéticas. Para quem tem dificuldade, pessoal, dá uma olhada no seu livro que tem lá URSS, tá? É aquela URSS. Então a gente tem dificuldade de identificar quando falamos em União Soviética, tá bom? Outro ponto, nós temos aí no nosso material a Guerra Fria. A Guerra Fria ela impacta justamente porque vai haver influências diretas, por exemplo, gastos excessivos para demonstrar poder, por exemplo, na corrida espacial, como está aí no segundo ponto do nosso material, né? Nós temos a tentativa de reconstrução de países que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, que deveria ser investido para melhoria de condição até mesmo dos moradores. No terceiro ponto, nós temos a morte de Stalin, como eu comentei, isso vai impactar diretamente, porque vão abrir documentações que vai colocar e denegrir a imagem de Stalin, né? O movimento stalinista começa a ser desfragmentado. E por último, nós temos aí a reburocratização da União Soviética. Observe bem que após Stalin nós temos quem? Khrushchev. E depois nós temos Brezhnev. Brezhnev, ele vai estar reavendo o stalinismo e burocratizando e trazendo a área militar novamente para fortificar a União Soviética. Só que esses gastos, pessoal, em um momento em que havia avanços tecnológicos mundiais, havia ameaças neoliberais no mundo, havia aí toda uma política econômica sendo orquestrada, isso vai impactar em realmente situações que vão fragmentar essa crise dentro da União, vão desencadear essa crise dentro da União Soviética. Continuando aí, nós temos a Primavera de Praga, né? Alexander Dubček, ele vai estar liderando esse movimento, uma tentativa de democratizar, até mesmo a forma política que estava sendo empregada. Ele não era totalmente contra o socialismo, pelo contrário, é uma primavera que ele vai tentar democratizar através de argumentos, políticas, movimentos sociais, mas vai ser vetado pela ala mais conservadora da União Soviética. Então temos até imagem aí justamente desse movimento. E acontece até a invasão de militares, a repressão. Nesse momento eles não conseguem se desvencilhar do poder central de Moscou, mas já demonstra a fragilidade da União Soviética.
Outra situação é a guerra do Afeganistão, né, de 79 a 89, 10 anos de muitos gastos, pessoal. Observe na imagem que tem duas charges, né? Nós temos aí a Rússia aí meio que amassando aí o Afeganistão, coisa do tipo. Aí você vê muita disputa bipolar, né, entre capitalismo e socialismo, investimento em massas de dinheiro para dominar a política local. Isso vai ter resultados ruins até mesmo para os dois países, né? Tanto o Afeganistão como para a União Soviética. Outro ponto é a Guerra Fria novamente, com o ano de Reagan, como eu estava comentando lá atrás, é a eleição do Papa João Paulo II, né? Os impactos dessas políticas também influenciam os sentimentos patrióticos das nações. Por quê? Eles também querem viver o que o Ocidente está vivendo, o capitalismo, aquela visão de mundo onde há grandes mudanças, há possibilidade de um pobre chegar ao topo, coisas desse tipo. E isso vai influenciar o sentimento dentro das nações que estão sob o jugo da União Soviética. Continuando aí, nós temos momentos importantes e esse é um dos maiores impactos, que justamente é do camarada que vai estar perdendo o poder para Boris Yeltsin, né, que é o governo de Gorbachev. Tem uma glasnost e a perestroika. Esses conceitos aí é bem interessantes porque são bem usuais, tá bom? É uma tentativa realmente de melhorias. Tem até ele aí com uma charge, né, como se fosse a liberdade para a União Soviética. Dá uma olhada aí, glasnost. Abertura e transparência política. Concessão de liberdades individuais. Então, para quem não entende o que é isso, está aí o conceito. Perestroika, estruturação política, econômica e militar do país. Tudo são tentativas. Se vai dar certo, com certeza não vai, porque está muito instável. Há ameaças externas, há ameaças internas, há movimentos nacionais em volta dessa União Soviética. Não estava dando mais para suportar as pressões das políticas locais, além da falta realmente de investimentos, né? Continuando, nós temos o acidente de Chernobyl, algo que vai impactar também a postura da União Soviética, até porque eles guardaram isso muito tempo, eles ficaram aí dominando as documentações, falando que isso foi não foi simplesmente foi um acidente, foram erros mesmos, né? Foram erros que vieram à tona posteriormente, né? Lançaram até uma série há pouco tempo atrás que se chama Chernobyl, né? Da HBO. Série muito boa, quem puder estar assistindo, ela relata vários aspectos desse acidente. Nós temos aí o acidente, como eu estava comentando, a cidade toda foi isolada, ninguém vai poder morar nessa região durante muito tempo, tá? Chega aí na casa de 500 ou até 1000 anos, aí, sem ninguém poder ficar nessa localidade por conta dos materiais químicos que estão aí, estão no ar, estão na terra, muito prejudicial ao ser humano. Aí os custos, né, do Afeganistão, que eu estava comentando lá atrás, chega aí a 110 mil homens, baixas aí que nunca vão ser reparadas, 3 bilhões gastos. No final de tudo isso, nós temos 116 bilhões de investimentos. Isso quebra qualquer país, pessoal. É um investimento muito alto. Se você for observar, é algo que vai estar relacionado a uma possível quebra no futuro, né? A guerra do Afeganistão, ela traz à tona até mesmo movimentos terroristas, né? Vai estar aí surgindo aí movimentos terroristas por conta de influências tanto dos Estados Unidos, que vai estar equipando grupos radicais, como também a União Soviética. Então, hoje em dia, você ouve falar de grupos, eles estão equipados desde o período da Guerra Fria, queridos, por conta das influências dessa região, tá bom? As reformas, comentei lá atrás, perestroika, glasnost, há tentativas de reformas, mas não vão chegar a cabo, não vão chegar a possibilidades de ter uma certeza de evolução em que a União Soviética fosse restaurada e fosse equilibrada as forças. Pelo contrário, tudo isso que vai estar acontecendo vai fragmentar ainda mais, chegando a disputas, a inflação, dá uma olhada nesse material, é impossível. A inflação bate picos em 91, chega a 940% de inflação. Aqui nós temos as tendências políticas nesse material, que foi Gorbachev e Boris Yeltsin. Ele ganha, o Boris Yeltsin, cria aí ao final da Cortina de Ferro, a Polônia se tornando aí o primeiro país comunista a se tornar aí mais ligado ao capitalismo, ocidentalizando essa parte. A queda do Muro de Berlim em 89 vai impactar realmente a crise total da União Soviética em 1989. Temos a criação, a formação desses estados agora mais independentes,
e a queda total em 1991 da antiga União Soviética. Vamos lá para o nosso exercitando, queridos. Nosso exercitando é bem tranquilo, porque você já viu esse exercitando em nossa aula agorinha. Então dá para te responder agora, nesse exato momento, sem grandes dificuldades. Observe bem, ó. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a perestroika buscou criar a nova economia na União Soviética e a Glasnost buscou a abertura política. Desapareceu a União Soviética e foi criada a CEI, Comunidade de Estados Independentes, como eu estava comentando agora. Essas comunidades vão trazer à tona aí um novo modelo de estruturação para a região. Na política externa, o resultado mais importante das reformas no leste europeu foi... O que impactou essas reformas, né? Essas reformas trouxeram o que de novo para as localidades que passavam por dificuldades históricas, já que a União Soviética não teve como investir muito e isso foi se defasando ainda mais economicamente. Vamos para a nossa alternativa de resposta, a gente discutir ela. Letra D, o fim da Guerra Fria. Então quer dizer que as ameaças externas, a própria Guerra Fria, a bipolaridade do mundo, os investimentos diretos que nós temos relacionados às políticas que não deram certo, a própria perestroika, glasnost, as revoluções que vão ocorrer ao redor, né, e posteriormente você vai estar vendo em nossas próximas aulas, tudo isso vai impactar no final e a crise desse sistema russo, né, que nasce lá com Lenin e termina aí com Gorbachev, né? Claro que muitas discussões ocorrem, ainda fala que a Guerra Fria está por aí, as discussões relacionadas a esse contexto. Mas eu quero que você entenda, foram influências diversas. Essa questão de disputa de poder foi muito importante para tentar derrubar a União Soviética perante o capitalismo versus socialismo. E o que resulta é tudo isso aí mesmo. Ao final, sepultando aí, dando aí a crise total do sistema e o colapso e reerguendo na atualidade com novas políticas. Queridos, esteja acessando aí a plataforma Eduque para dar uma olhada no nosso material e muito obrigado, até a próxima.